Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vice-prefeito Fernando McDowell é enterrado e recebe homenagens. O prefeito da cidade, Marcelo Crivella, decretou que a partir de agora a autoestrada Lagoa Barra passará a se chamar Autoestrada Fernando McDowell. Projeto em tramitação na Câmara do Rio prevê que idosos na cidade tenham benefícios a partir de 60 anos. Tão logo passe pela última comissão, que se não tiver nenhuma exigência, nós já estaremos colocando na ordem do dia para aprovar, e quiçá antes do recesso legislativo, do mês de julho. O jornalismo de luto. Morreu aos 86 anos Alberto Dines. A gente começa esta edição falando da despedida ao vice-prefeito do Rio. Fernando McDowell foi enterrado no cemitério São João Batista. Várias autoridades, entre elas vereadores do Rio, estiveram presentes no velório realizado no Palácio da Cidade. O prefeito Marcelo Crivella anunciou que o vice-prefeito vai dar nome à autoestrada Lagoa Barra. Sob o caixão, a bandeira do Clube de Engenharia. Emocionados, familiares, amigos e autoridades compareceram ao velório do vice-prefeito Fernando McDowell no Palácio da Cidade, no bairro de Botafogo. O vice-prefeito foi internado no último dia 13 depois de sofrer um infarto. McDowell assumiu o cargo de vice-prefeito depois de concorrer na chapa de Marcelo Crivella na última eleição para a prefeitura, função que acumulou com a de secretário de Transportes. O engenheiro Fernando McDowell esteve à frente de importantes projetos na área de mobilidade urbana da cidade. Foi o responsável pela implantação das linhas 1 e 2 do metrô. Ocupou a presidência da empresa de obras públicas EMOP. Teve participação importante na concepção da Ponte Rio-Niterói. O governador do estado, Luiz Fernando Pezão, lembrou da importante trajetória de Fernando McDowell. Eu estou na política desde 1982 e acompanhei muito o trabalho do engenheiro Fernando McDowell. Conheci ele no DR ainda, como prefeito, como vereador da minha cidade. E depois sempre ele era uma fonte de conhecimento, puxava a nossa orelha quando achava que nós estávamos errados em algum trajeto, alguma estrada. Então é uma perda irreparável para o estado, para o país, é uma fonte de saber extraordinária, e uma experiência no serviço público, que cada vez fica mais difícil a gente ter. Vereadores lamentaram a perda para a cidade. McDowell é um grande técnico que essa cidade hoje perde, que o estado perde, porque a gente sabe muito bem o quanto ele contribuiu para o desenvolvimento urbano, mas, além disso, foi uma pessoa muito querida no nosso meio, uma pessoa muito ponderada, participou comigo de diversas reuniões, eu estive com ele, conversando, cobrando algumas ações do poder público, na questão do transporte, da mobilidade urbana, e a gente entende que, infelizmente, o Rio de Janeiro perdeu uma pessoa que vai fazer falta. Alguém que deixa um legado, um histórico importante, um legado técnico, Acho que a população clama tanto hoje por pessoas na administração pública que sejam técnicos, e acho que o nosso querido MEC, com certeza, foi um alento desde a sua eleição para a população, que entendeu que alguém, um profundo conhecedor da questão urbana, tinha assumido um cargo importante como vice-prefeito. Fica a saudade, mas também fica o legado dele, tão importante para a cidade, tudo que ele fez, tudo que ele pôde ajudar o Rio de Janeiro a crescer. Eu, particularmente, conheci o senhor Fernando McDowell na época que eu trabalhava na Secretaria de Transporte junto ao hoje deputado Carlos Osório, e para mim era uma referência dentro da área de transporte. Assim que eu assumi o meu mandato, ele como secretário sempre nos recebeu de uma forma muito bondosa, de uma forma sempre pensando no melhor para a nossa cidade, nunca pensando em benefício próprio, nunca pensando na sua vaidade. Então a cidade está de luto, perde o transporte, perde a população da cidade do Rio de Janeiro, perde uma grande referência. Eu, por diversas vezes, me solidarizei ao McDowell, quando secretário de transporte da cidade, por considerar que a sua secretaria era muito desmerecida pela prefeitura.
Então, acho que cabe também essa fala, que é uma fala de reconhecimento desse homem que era um técnico de primeiríssima qualidade, mas que, na verdade, no seu desempenho junto à Secretaria de Transportes, ele ficou muito esvaziado, muito esvaziado. Então, fica aqui o nosso mais profundo respeito à pessoa humana do McDowell e também a nossa fala de que a cidade perde, né, a mobilidade urbana perde, mas a família perde um homem sensível, eu perco um amigo. E numa última homenagem a Fernando McDowell, o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, decretou que a partir de agora a autoestrada Lagoa Barra passará a se chamar Autoestrada Fernando McDowell. Consultei o governador, ele concordou, falei com o Gussen do Ministério Público, houve uma unanimidade em todas as autoridades de prestar ao nosso companheiro essa homenagem. Qual o legado que ele deixa, prefeito? Olha, o legado que ele deixa é de uma honradez extraordinária, numa época, eu diria a você, de tantas controvérsias, de tantas dificuldades. Ele exerceu a vida pública com um brilho extraordinário. Não há nada que possa depor contra as suas medidas técnicas e também sobre as decisões morais. Ele foi o baluarte do interesse público, defendeu o que seria o melhor para a cidade e as suas decisões acabaram sendo consagradas pelo tempo. Câmara aprova a lei que proíbe a cobrança de pedágio aos taxistas. Projeto de lei da vereadora Marielle Franco cria o dossiê Mulher Carioca. Proposta do vereador Renato Cinco cria plano municipal cicloviário. E por iniciativa da vereadora Luciana Novaes, Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao presidente do jornal O Dia, Marcos Salles. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa do Rio considera o idoso a pessoa com idade a partir de 60 anos. Uma lei do vereador Eliseu Kessler, em tramitação na Câmara Municipal, tenta garantir os mesmos direitos para os idosos da cidade do Rio. Quem tem os detalhes é o repórter Renato Chapô. Um novo projeto de lei reduz a idade mínima para uma pessoa ser considerada idosa no município do Rio de Janeiro. O autor do projeto é o vereador Eliseu Kessler. Vereador, a partir de que idade uma pessoa é considerada idosa ou vai ser considerada idosa no Rio de Janeiro? Bom, conforme a Constituição Federal, pelo Estatuto do Idoso, que foi aprovado em 2003, 1º de outubro de 2003, a partir dos 60 anos uma pessoa ela pode ser considerada idosa. Na Alerj, aqui no estado do Rio de Janeiro, já foi também aprovada essa lei. E aí agora eu estou trazendo para o município, para estender isso aos nossos munícipes, aos cidadãos cariocas. Por quê? Porque a lei ela foi regulamentada por lá, por Brasília, mas nós, os municípios, temos que adequar a lei à nossa realidade. Então, esse projeto de lei está tramitando já aqui na casa, está tramitando pelas comissões, e quando ele já estiver cumprida todas as exigências das comissões, nós então estaremos colocando na ordem do dia para que ele possa ser votado pelos nossos pares. Quais os benefícios para essas pessoas? Os benefícios são os que ele já tem no dia de hoje, a partir de 65 anos. Gratuidade nos transportes, benefícios em estádios, na área de lazer, na área cultural. Então, tudo aquilo que hoje um idoso ele pode ter de direito, que já lhe é garantido, o idoso a partir de 60 anos de idade também terá esse benefício. Esse projeto pode virar lei ainda esse ano? Mas com certeza eu vou trabalhar para que isso aconteça. Tão logo passe pela última comissão, que se não tiver nenhuma exigência, nós já estaremos colocando na ordem do dia para aprovar, e quiçá antes do recesso legislativo, do mês de julho. Vai ser enterrado nesta quarta-feira Alberto Dines, um dos jornalistas mais importantes do país. Ele morreu aos 86 anos em consequência de uma pneumonia. O presidente Michel Temer afirmou que Alberto Dines criou uma geração de jornalistas comprometidos com a correção da informação. Em depoimento à Rio TV Câmara, Dines falou sobre o início da carreira e revelou que fazer cinema sempre foi um grande sonho. Foram 66 anos de devoção à causa jornalística, sem perder o rigor necessário à profissão. Alberto Dines esteve quase sempre no lugar certo na hora certa, mas os primeiros passos no que seria a sua profissão envolveram uma horta e um esforço de guerra, como ele mesmo disse em um depoimento aqui na Rio TV Câmara. O governo lançou uma campanha chamada Hortas da Vitória. Você estimular as pessoas a terem hortazinhas para poder produzir verduras e coisas.
E as escolas entraram nisso. E na minha escola fizemos uma Horta da Vitória. E dentro do manual se recomendava que essas hortas tivessem outras atividades, jornaizinhos, não sei o quê. Então, com 11 anos, eu fui, e outros colegas, felizmente o líder já morreu, foi um homem importante da televisão, chamado Moisés Veltman. Foi da TV Tupi, tudo, um homem muito importante. E organizamos um jornalzinho, que saía quando podia, né? Era mimeógrafo. O jornalismo quase perdeu Diniz para o cinema, mas o destino se encarregou de unir as duas atividades. O meu sonho mesmo era cinema. E depois comecei a me envolver com cinema, aí, bom, então eu fui ser crítico de cinema de uma revista chamada A Cena Muda. Uma revista fundada em 1928, mas era de cinema. E um pouco assim, mais para a linha comercial, com as vedetes de Hollywood, não sei o que e tal. Mas o então secretário da revista, ele queria ter 4 páginas de coisa séria. Então, pegou este jovem de 20 anos para fazer a crítica de cinema. E assim eu comecei a fazer a crítica de cinema, ia ao cinema todos os dias, porque os filmes estreavam praticamente toda semana, tinha um filme novo. Diniz conviveu com os maiores nomes do jornalismo nacional. No Jornal do Brasil, entrou em 1962 como editor-chefe e, por 12 anos, ajudou a implantar mudanças que levaram o veículo à posição de destaque na imprensa brasileira, servindo de referência para outros jornais. Foi preso pela ditadura e, mesmo assim, enfrentou o regime. No Informe do Tempo, na primeira página, deu o recado sobre o terror que se abateria no país. Diniz também foi professor universitário nos Estados Unidos na década de 70. Na volta ao Brasil, passou pela Folha de São Paulo, Pasquim e Grupo Abril, que o mandou a Portugal no fim dos anos 80 para assumir a direção da empresa. A crítica ao jornalismo ganhou espaço na carreira de Alberto Diniz a partir de 1994, quando foi responsável pela criação do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Em 96, lançou a versão eletrônica do Observatório da Imprensa, jornal de crítica e debate sobre o jornalismo contemporâneo, que foi para a TV e o rádio. Você pensa que você está fazendo um trabalho imparcial, mas não está. Não está. E aí, para você provar que você é imparcial, você faz uma coisa grosseira a favor de um e depois faz uma coisa grosseira a favor de outro. Mas não é assim, não é equilibrando as grosserias. É você sendo rigorosamente em busca da verdade. Diniz morreu na manhã desta terça-feira, depois de passar 10 dias internado em decorrência de uma forte gripe que evoluiu para uma pneumonia. Ele deixa mulher e 4 filhos. Em homenagem a Alberto Diniz, a Rio TV Câmara exibe na íntegra, após esta edição do Câmara Rio Notícias, a entrevista concedida pelo jornalista à emissora. Até amanhã.